Um dos componentes desse verdadeiro xadrez tridimensional ao qual você está se dedicando agora, que é o universo acadêmico, é uma atividade que dificilmente você terá desenvolvido na graduação, que é a apresentação do seminário. Esse GPS acadêmico vai cuidar um pouco de como isso deve acontecer e quais são os cuidados que você deve ter. Vimos no vídeo anterior que na primeira sessão normalmente se vai apresentar a ementa da disciplina, que tem lá a previsão dos temas que vão ser tratados, etc. E que uma das atividades previstas é a tal da apresentação do seminário. E muitos de vocês devem estar se perguntando, pô, mas como é que rola isso? Qual é a dinâmica dessa atividade? Algumas dicas para você se estruturar para promover o seu próprio seminário. Primeira coisa, lembre-se que um dos resultados pretendidos de quem se dedica a pós-estrito é a formação de um professor. Então, um dos componentes importantes quando você vai apresentar o seminário é que ele seja apresentado da maneira como você, se fosse aluno, gostaria de estar assistindo uma apresentação. Então, pense no seu seminário como uma aula ou uma intervenção que você desenvolve na aula. E aí, portanto, pense, faço material de apoio ou não faço material de apoio? Posso fazer uma folhinha para facilitar o acompanhamento pelos colegas do conteúdo. Uso PowerPoint ou não uso PowerPoint? Uso o quadro ou não uso o quadro? Todos esses são elementos que entram numa aula. Portanto, considere usar essas coisas no seu seminário. Segunda dica, se o seminário é de se desenrolar como se ele fosse uma aula, você tem que interagir com a sua turma. Então não vá fazer o seminário de costas para a sua turma. Pecado mortal, não faça isso. Dialogue com a sua turma, faça perguntas, proponha questões. Prima irmã dessa dica é o seguinte, os destinatários do seminário são os seus colegas de turma e não o seu professor. Então não vá fazer o seminário falando com o professor. Não é professor, é isso, professor. Não pergunte para o professor. O professor sabe a resposta, ele é o professor, né? Interaja, portanto, com a sua turma. Bom, e do ponto de vista de conteúdo? Do ponto de vista de conteúdo, dois cuidados que eu acho que vale a pena você ter em conta quando você pensa no seu seminário. A ideia não é que você pegue o texto, ponha ele na frente da cara e leia as partes marcadas. Porque o pressuposto também é de que os seus colegas leram o texto. A ideia é que você discuta os elementos centrais daquele texto. Uma maneira interessante de você enriquecer o seu seminário e tornar ele mais dinâmico é trazer outros textos que dialoguem de alguma maneira com aquele. Outros autores que tratam do mesmo tema de maneira igual ou às vezes de maneira distinta. Olha, o texto da ementa é do ministro Roberto Barroso, que diz A, mas existe também o texto X do professor Y que diz B. Né? Essa é uma maneira de enriquecer o teu seminário, mostrar que você ampliou a sua pesquisa e, portanto, se preparou para a aula. Um outro expediente também bacana para você enriquecer o seminário, se o tema evidentemente proporcionar isso, é você trazer algum caso recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal que envolva a matéria. Em síntese, o seminário é o momento em que você deve verbalizar as ideias centrais do texto e mostrar como é que você lida com elas, como você identifica pontos de semelhança e de diferença com outros textos e com a realidade que acontece na ciência a qual você está se dedicando. Com isso em mente, você já tem ferramental suficiente para planejar o seu seminário e, com certeza, ser um sucesso no curso da sua disciplina. Essa é a dica do teu GPS acadêmico para a organização do seminário e a gente se vê no próximo vídeo.